Chegou a hora do nosso quadro mais saboroso, né, aqui no Balanço Geral. Prato feito de hoje, nós vamos aprender uma receita de mini quiches de queijo com alho poró. Essa é uma combinação de massa crocante e recheio que leva palmito, requeijão cremoso, queijo parmesão muito gostoso. E é uma boa opção para entradas, lanches ou refeições rápidas. Quem vai mostrar para você é o Leonardo Gonçalves. A quiche é um prato de origem alemã, mas se tornou tradicional na França, francês, e agora ganhou adeptos mundo afora. A Silvia, que está ao meu lado, vai ensinar essa receita pra gente. Silvia, é um prato requintado, é uma receita requintada? Conta um pouquinho mais pra gente. Na verdade, ele é um prato simples, só que ele foi ganhando formas diferentes de ser feito, né? Então a quiche ela pode ser grande, ela pode ser média, ela pode ser do tamanho de uma torta para 20 pessoas, como também pode ser uma mini quiche, que na verdade, o prato que a gente mais tem saída, que a gente tem mais pedidos, é campeão de vendas aqui. É uma torta aberta? Sim, é uma torta aberta. Dá para rechear com vários Dá para rechear tipos, com frango, dá para rechear com palmito, né? Com salaminho. E hoje nós vamos estar preparando ela com alho poró. Vamos fazer o seguinte, anota os ingredientes aí. Para a massa, vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo, 125 gramas de manteiga de leite, a mesma quantidade de margarina, uma pitada de sal e água até dar o ponto. Aqui nós já temos a quantidade de farinha, né? E nós vamos estar utilizando a manteiga e a margarina, porque nessa massa o equilíbrio é tudo. Então nós utilizamos as duas. Vamos estar misturando a manteiga e a margarina na quantidade descrita, gentilmente, até virar uma farofa. Tem que ir mexendo para agregar os ingredientes. Isso, até ela virar uma farofinha. Esse processo, ele não é demorado, porém ele tem que ser feito da forma correta. Olha só que já está virando a farofinha, né? Nesse ponto aqui, o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos entrar com a água, agora a água é no sentido mesmo, né? Aos poucos para dar o ponto na massa. E nesse momento aqui nós não vamos sovar a massa, porque a gente não quer que ela desenvolva glúten. Então nós vamos só misturar gentilmente, delicadamente, até ela incorporar toda a farinha e manteiga e margarina que foi colocada na massa. Ah, então a massa não é sovada. Não, ela não pode ser sovada para não desenvolver glúten, porque senão ela tem dificuldade de entrar na forminha onde nós vamos estar acomodando a quiche. Aqui eu vou colocar uma pitadinha de sal, pode colocar generosa. Aqui eu já senti que precisa de mais um pouquinho de água para chegar no ponto. E essa massa não vai fermento, não vai ovo, né? Não, ela não vai. Ela fica uma casquinha. Essas casquinhas, na verdade, a gente até encontra elas para comprar pronta, mas eu prefiro fazer porque traz um toque de originalidade, né? Então ela fica bem sequinha, bem saborosa mesmo. Ela fica uma massa mais aerada? Ela fica sequinha. O recheio fica mais aerado, o recheio da quiche. Uhum. Olha só que ela já tá... Esse é o ponto da massa. Eu pensei que a senhora aperta, né? Mas não sova. Não sova. Ó, esse é o ponto. Agora nós vamos rechear a quiche. Eu já tenho aqui uma massa que eu deixei pronta, demonstrando, tá vendo? Ela fica uma massa bem bonita, ela não fica uma massa... Esse é o ponto. Aí a gente pega a quantidade desejada e vai funcionando as forminhas, né? Precisa untar as formas? Não tem necessidade, porque já vai bastante margarina e manteiga na massa. Aí eu vou abrindo com os dedos, ó. Não deixa muito grossa, nem muito fina. Nesse momento aqui, que eu já abri a forminha,
eu retiro o excesso. Vamos falar um português aqui bem goiano, as rebarbas. Agora é só levar ao forno por cerca de 15 minutos a 250 graus. Passado esse tempo do forno... Aqui o que acontece é que ela já está fria e eu deixei propositalmente algumas mais claras e outras mais escuras, porque algumas pessoas gostam dela mais escurinha. Eu, necessariamente, gosto dela assim, porque nós vamos recheá-la e levá-la ao forno. Então, ela vai ficar mais moreninha do que ela está aqui. Mas aqui ela já está pronta para recheio, tá? Ela sai facilmente, ó, das forminhas. Não precisa... Fica perfeita, tá vendo? Ó. Então, a senhora deixa ela mais branquinha porque ela vai voltar pro forno com o recheio. Isso. Agora nós vamos recheá-la. Então, vamos fazer o seguinte, galera. Pessoal, o recheio é de alho poró com muito queijo parmesão. Anote os ingredientes. 2 talos de alho poró picadinho, 2 palmitos grandes picados em cubos, 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado, 2 a 3 ovos, 2 colheres de sopa de requeijão cremoso bem cheias, pimenta do reino e sal a gosto. Nós vamos colocar o alho poró, que a gente já levou ele para dar uma murchadinha, todo o alho poró. 2 palmitos, eu vou picá-lo. A gente sabe que às vezes vai picar o palmito, ele vai desmanchando, mas você tenta picar o máximo possível, porque a mini quiche, ela é pequenininha, né? Vai ficar bem delicadinho mesmo, ó. Feito isso aqui, nós vamos acrescentar 2 colheres de sopa bem generosa de queijo parmesão, bem generosa. Uma pitadinha de sal, pimenta do reino. A pimenta pode ser opcional para quem não gosta? A pimenta pode ser opcional. E você pode substituir a pimenta do reino pela pimenta calabresa. Ela dá um sabor bacana também. E agora eu entro com os ovos até dar o ponto. De 2 a 3 ovos. Ela tem que ficar uma massa bem incorporada. Então aqui eu já coloquei 2 e eu já vou começar a sentir como que tá o recheio. Eu vou começar a misturar. Aí eu senti que ainda vejo pedaços ainda. Eu não quero, eu quero que fique bem homogênea. Então eu vou colocar mais ovo. Eu coloquei mais um ovo, aí ela já está começando a incorporar os ingredientes, ó, do recheio. Ela vai mudando de cor. Vamos acrescentar o requeijão cremoso. Pode substituir pelo catupiry? Pode. Eu prefiro o requeijão cremoso, esse que a gente usa para colocar no pão. 2 colheres bem generosas de requeijão cremoso. Esse requeijão é que vai dar todo sentido no recheio da quiche, harmonizando com o alho poró. Fica um recheio muito bonito, né? Ele fica um recheio bonito, olha. Esse é o ponto do recheio. Agora é só rechear as casquinhas e tem dica para não derramar. A gente não pode colocar muito recheio, porque aonde vai ovo cresce, porque vai pro forno. Então a gente deixa assim, ó, que ela vai crescer um pouquinho, né? Com a própria colher, você dá uma acomodada no recheio, de forma que fica mais uniformizada. Essa é a quantidade de recheio, porque vai crescer, porque tem ovo. Uma receita que a gente encontra muito em casamentos, festas, né? Exatamente. Hoje se usa muito as mesas gastronômicas, né? Que é uma mesa rica em detalhes, canapés, e a mini kitchen é a mais pedida. Agora, forno novamente. A nossa receita ficou pronta e que, por sinal, veja só, muito bonita. A Silvia preparou aqui tudo para ficar bem elegante, para a gente mostrar na televisão, né? E vou te fazer uma pergunta, Silvia. Eu percebi que você não polvilhou queijo, nada por cima. É só o recheio, assar e tá pronta. Isso, é só o recheio
já traz um aroma bem especial para a quiche, né? E não é de comer só um, viu? Ela é bem saborosa. Então é o que eu vou fazer agora. Vou experimentar. Uma delícia. A massa fica bem crocante, né? Bem crocante, ela fica bem crocante, sequinha. E o recheio, né, fica bem acentuado, o sabor mais leve do alho poró, né? Fica bem acentuado o sabor do queijo. Ou seja, uma receita que você pode fazer aí na sua casa, que vai dar muito certo, ainda mais chamar a família inteira aí para comer no fim de semana, não é? E lembrando que você pode usar a mesma massa para fazer ela grande, no tamanho família, com o seu refratário. É só abrir da mesma maneira, levar para o forno e depois rechear. Silvia, tá aprovado. Uma delícia, viu? Eu vou comer mais. Fala a verdade, você que já comeu quiche, você que compra quiche por um preço absurdo aí nas lojas de quitandas, você imaginava que a massa era tão fácil desse jeito? Eu nunca imaginava, eu pensava que eram aquelas massas que tinha que ficar dormir, que tinha que sovar, que tinha que tudo isso. Olha, a receita é muito fácil, né? A massa é muito bacana, né? Fica aí a sugestão para você fazer. E aí o recheio você pode brincar com ele também, pode colocar outras coisas aí, né? Outros ingredientes de recheio, mas a massa é muito fácil, dá para você fazer num refratário, numa vasilha maior, dá para você, é muito bacana mesmo, fica aí a dica para você aqui no quadro Prato Feito.